O problema dos maus hábitos não é só o dano que ele causa na nossa personalidade, é que ele nos tira o prazer, a alegria de ser pessoas saudáveis, permanentemente, quase que permanentemente felizes, realizadas. O Dr. Rogério trabalhou 5 anos nessa área, liderando o Ministério de Saúde da Divisão Sul-Americana. Mas o Dr. Rogério, ele é cirurgião, um dos excelentes cirurgiões do Brasil, em nível de igreja, em nível geral. Tem uma mão aí tremenda para a área de cirurgia, na área de oncologia. Ele trabalhou como diretor do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. E ali no Hospital Silvestre foi 11 anos diretor daquele hospital. Depois foi o pioneiro, foi quem começou, né? A gente está acostumado aqui a falar de plantio de igrejas, né? O pastor Abdala, ele fez o plantio de um hospital. Foi quem começou o hospital em Itaboraí, ali no Rio de Janeiro também, e por 3 anos foi diretor desse hospital, né? Hoje ele é vice-diretor do Hospital Adventista de São Paulo, é responsável pelo departamento de oncologia e do centro cirúrgico daquele hospital. E o Dr. Rogério tem algo que sempre me impressionou, sempre mexeu comigo e sempre me motivou, que foi a vida dele. Ele pratica regularmente o que ele vai falar para vocês hoje. É a vida dele, não vai falar de teoria, né? Ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância do exercício físico, e isso ele tem praticado desde os 6 anos de idade. Começou por indicação médica, depois quando assumiu, né, o hospital em Itaboraí, ali muita coisa, a administração suga muito tempo do administrador, e acabou parando um pouquinho, mas aos 42 anos, por orientação médica de novo, ele voltou com natação, caminhada, corrida, e nunca mais ele parou. Então, se chove, ele pratica o exercício. Se faz frio, pratica o exercício, né? Se está em casa, pratica. Se está fora de casa, também pratica. Então, o que ele vai falar é algo da vida dele, mais até do que simplesmente o conhecimento técnico, né? Obrigado por ter aceito o convite e por vir falar desse tema tão importante, Dr. Rogério. Deus abençoe. Obrigado, pastor Evandro. Pastor Evandro foi fundamental para que eu aceitasse o chamado para ir para a divisão. Quando o pastor Hector me convidou, ele estava no carro assistindo os argumentos do pastor Hector, né? Numa viagem do Rio de Janeiro até Petrópolis, e aí a gente compartilhou a ideia e fizemos uma amizade a partir dali, quando nós nos conhecemos. Amigos, é um privilégio estar aqui, conversar com vocês. Eu sinto falta de um cronômetro ou de um relógio para... Estava falando com o pastor Evandro antes. Eu fui ordenado ao ministério, não sou teólogo, sou médico, trabalho para a igreja desde que me formei como médico, e seguindo o manual da igreja, depois de 15 anos, nós também podemos ser ordenados. Passamos por um processo de ordenação também, como vocês vão passar depois de encerrar a carreira acadêmica. Muito bem. Eu esqueci desse detalhe, né, que ele é médico e pastor também, né? E nós eu levei ele para o Paraguai quando estávamos lá, e ele fez um batismo, se lembra até hoje, né? Dentro do centro cirúrgico no Hospital Adventista de Assunção, né? E montamos ali um tanque batismal. Foi o batismo de uma enfermeira que recebeu estudos bíblicos de uma colega, né? Então foi um marco bastante significativo para o hospital, um batismo naquele local, né? Na verdade foi na UTI, no centro, na UTI, né? Que nós tínhamos ali, né? Então a missão também pulsa no coração aqui do Dr. Rogério. Obrigado, pastor. E na realidade eu sei o impacto, estava conversando agora com o pastor Evandro, o impacto que o pastor faz na igreja. A minha igreja atual tem pastor, eu chamo de pastor raiz.
e está com os jovens, está com as crianças, está com os idosos. A gente fez uma feira de saúde domingo, ele sentou ali perto da porta, atendia todo mundo, ensinei um pouquinho ele a interpretar os exames da feira, e ele orava com todo mundo, não deixava ninguém sair sem uma palavra. E como que a igreja é fortalecida e abençoada através do trabalho de um pastor. Eu quero falar sobre a mensagem de saúde, um pouquinho sobre a importância da gente estabelecer metas naquilo que a gente quer fazer. Em tudo na vida isso é importante, na saúde também é. Quero passar rápido aqui a saúde, como que ela é vista no mundo. É um problema dos governos, a saúde é sempre um problema, não tem dinheiro para a saúde, as pessoas estão enfermas e não tem recursos para isso, e todo político fala de saúde, mas ela não vai melhorando. A gente percebe a assistência médica no país e no mundo sempre se deteriorando. As pessoas vão envelhecendo, vão ficando mais doentes, e na igreja normalmente é um tema de piada. Nós cristãos somos muito mal avaliados pela saúde, porque se fala que pode comer de tudo, fazer o que você quiser. Em geral, nós cristãos dizemos que saúde não tem a ver com religião, que você come o que quiser, que você vive do jeito que quiser. O importante é cuidar da sua saúde espiritual, e você não precisa se preocupar com isso. Deus não se preocupa com isso. Esse é o recado da maioria dos cristãos. E nós temos uma mensagem totalmente diferente daquilo a maior parte dos cristãos acreditam, pregam e vivem. Nós entendemos que a saúde é a mão direita, e ela é usada para abrir portas pelas quais o corpo pode passar. Essa é parte que deve desempenhar a obra médico-missionária. A nossa filosofia de saúde, eu quero resumir assim, por contraste, como é a filosofia do mundo e a nossa, é usando uns versos de Paulo e de um poeta, eu sou carioca, lá da minha terra, né, que é o que a maioria dos outros cristãos e das pessoas do mundo creem, né? A filosofia popular e até religiosa de alguns é a filosofia do profeta, né? Zeca Pagodinho, que ele diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Está tudo certo, vai dar tudo bem, continua aí, deixa a vida te levar. E ele ainda usa nessa música, ele usa o nome de Deus, agradece a Deus, porque ele deu um destino, e esse destino é deixar a vida te levar. Pessoas cultas, eu estava ouvindo o depoimento, Abílio Diniz, diz assim: eu só peço a Deus que Ele me dê saúde, o resto eu sei fazer, não preciso de mais nada, Ele me dá saúde, me protege minha família, o resto eu sei fazer. E eu pergunto, será que sabe? Será que para tudo nós precisamos de Deus, e para tudo nós temos que empenhar algum esforço? A diferença entre o que ele fala, o que o Zeca Pagodinho fala e o que a Bíblia ensina, está em 1 Coríntios 9, 24 em diante. Nós vamos pegar aqui e vamos ler esses versos, que aqui está a filosofia bíblica de como que a gente deve tratar esse tema, né? 1 Coríntios 9, 24 em diante. Vamos orar. Pai, a Tua palavra está aberta, reconhecemos a nossa incapacidade para entender a Tua mensagem por nós mesmos, a nossa incapacidade de praticar a Tua palavra por nós mesmos, e por isso pedimos que o Teu Espírito nos guie no estudo e no pós-estudo, ao entender e ao praticar. Nos dirija e nos abençoe neste momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregados a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Dá para perceber o contraste enorme da filosofia do mundo com a filosofia que Paulo está ensinando aqui? Olha, eu preciso me dominar, eu sinto a necessidade de me dominar, e eu tenho um plano, eu não faço isso como quem está desferindo golpes no ar, eu tenho uma estratégia para isso. Eu não quero pregar aos outros e eu mesmo ser desqualificado. Eu tenho um plano. E é diferente, não é todo mundo que ganha um prêmio no estádio, mas aqui, nesse plano, nessa corrida cristã, todos podem alcançar as suas metas, né? É interessante a gente falar muito do pecado, do primeiro pecado, em Gênesis 3, e a gente fala pouco do segundo pecado, em Gênesis 4. E quando Caim estava já planejando, eu não vou ler o texto, mas vocês podem ver, e quando Caim já estava planejando matar o seu irmão, chateado com ele, Deus vai falar com Caim. Ele vai dizer para Caim: o seu desejo, a sua vontade é contra ti, mas cumpre a ti dominá-la. O seu desejo é contra ti, mas você tem que dominar esse desejo. Infelizmente, Caim não seguiu o conselho de Deus, e nos versos seguintes a gente vê a história do assassinato do irmão. Mas a ira, o temperamento mau, os maus hábitos, você tem que dominar. E na realidade, a vida cristã, e ninguém pode ensinar isso, que no batismo a sua vida muda automaticamente, e que você deixa todos os seus gostos, suas vontades, seus desejos ruins, e agora você só tem os bons, e naturalmente você vai crescer. A gente sabe que a gente entra para uma escola de bons hábitos, e esses bons hábitos, eles vão requerer nosso esforço para que eles sejam adotados, e eles se tornem naturais na nossa vida. Ele requer esforço, ele requer planejamento. É Deus agindo em nós, mas quando Deus age em nós planejamos a construção de bons hábitos em nossa vida. E mesmo quando nós não planejamos, Ele coloca pessoas e oportunidades para que nós cresçamos no nosso desenvolvimento. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque nós, para fazermos qualquer coisa, nós precisamos de desejo. A vontade é uma coisa que a gente não consegue fazer nenhum projeto, realizar nenhum projeto sem vontade. E nós somos motivados a fazer de acordo com alguns pensadores, especialmente por algum motivo. Se você perguntasse para Freud o que motiva o ser humano, Freud, resumidamente, em uma palavra, ele ia dizer: o prazer. O ser humano é movido pelo prazer. Ele faz aquilo que dá satisfação para ele. No início da carreira de Freud, ele falava muito sobre o prazer sexual, etc., que também é um motivador muito forte para o ser humano, indiscutivelmente. Mas o ser humano é movido pelo prazer. Um dos seus seguidores, Alfred Adler, que fundou a segunda escola
de psicologia, ele dizia, ele se separou de Freud, dizendo, não, o ser humano ele é movido pelo desejo de reconhecimento e poder. Nós queremos poder e reconhecimento, e é isso que nos move. É claro que vocês estão aqui fazendo um curso porque desejam algum reconhecimento, o reconhecimento acadêmico, o reconhecimento como um pastor, como uma pessoa útil na sociedade, na comunidade, na igreja. Então, estão buscando reconhecimento, sem dúvida. Nós, quando estudamos, queremos ser reconhecidos. Poder, desejamos poder, todos nós desejamos poder. E eu gosto de ilustrar isso eu tenho controle lá onde eu moro agora, e eu gosto demais disso, porque antes eu parava, o porteiro vinha, abria, agora eu tenho controle do meu condomínio. Então eu vou chegando no último quebra-mola, eu aperto o botão, a porta se abre, eu entro. Então você tem o poder de abrir. Agora tem a Alexia, e a Alexia você chega e fala, toca isso, toca. Alexia, quem foi o fulano que fez isso e isso? Ela vai lá e responde. É tão bom você. Agora tem a casa inteligente, que você diz, acende a luz, ela acende, é mais fraca. Agora acende a TV, liga a TV. Não, põe no canal tal. Gente, essa sensação de poder, quem não gosta disso? A criança gosta disso. Nós somos motivados e movidos pela sensação de poder e de reconhecimento, sim. Vontade de potência. Agora, o cristão, ele é movido por essas coisas também, mas tem uma razão que é da terceira escola de psicologia. Nós somos movidos pelo propósito. E o propósito está acima do poder, está acima do reconhecimento, está acima do prazer. Isso para todos, mas especialmente para nós. Porque se a gente está num lugar muito agradável, fazendo uma coisa muito prazerosa, e que nos vai dar reconhecimento, mas o nosso filho está doente e sofre um acidente, a gente larga tudo isso. Por quê? Por propósito. Se a gente vai para Hebreus 11, 24 em diante, aquele capítulo que fala da fé, a gente vai ver que Moisés, ele podia ser filho da filha de Faraó. Aonde ele ia ter mais prazer? Em Israel ou no Egito? No Egito. Aonde ele ia ter mais poder? Com os escravos ou com os egípcios? Mas o que ele escolheu? Por quê? Porque o propósito está acima do prazer. O propósito do cristão está acima do poder e do reconhecimento. Nós precisamos ser movidos pelo propósito. E pensando em ser movidos pelo propósito, eu adotei uma coisa que é muito usada no meio de gestão para me ajudar a iniciar ou a manter a atividade física regular. E aqui são 5 letrinhas: específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Para o português eu chamo de meta, porque fica mais fácil. A gente precisa ter metas, e as metas precisam ser distribuídas dessa forma. Em tudo na vida que você quiser fazer, e você julga que isso é importante para você, você precisa estabelecer metas. Está comprovado, né? A pessoa que vai pular, vai fazer um salto à altura ou com vara, eles nunca conseguem o mesmo desempenho se eles não veem o sarrafo, a altura que eles têm que alcançar. Então a meta, ela é muito importante em tudo que a gente faz na vida. E infelizmente muitas pessoas não sabem estabelecer metas na vida.
eu vou dar um exemplo de metas mal estabelecidas muito comuns, né? Olha, eu gostaria de emagrecer no próximo ano. É uma meta. Muita gente fala isso, né? O que você deseja? Aliás, fazendo uma pesquisa de quais são as metas de fim de ano, a mais comum é essa aqui. Eu quero emagrecer no próximo ano. E a outra meta também muito comum é assim: eu quero aumentar minha renda. Essas metas não são metas bem estabelecidas. Nunca, e eu digo assim, metas assim normalmente não são alcançáveis. Como se estabelece uma meta? Eu vou dar um exemplo de uma meta melhor estabelecida. Gostaria de emagrecer 8 quilos nos próximos 10 meses. A meta ela precisa ser temporal, alcançável, relevante. Temporal, em 8 meses. Ela precisa ser quantificada. O que você quer realmente fazer? Eu quero fazer isso. Quanto tempo? Quanto que você precisa esmiuçar suas metas? Aqui vocês têm metas de leitura, não tem? Eu acho que tem. Livros para ler. Você tem que me dar um resumo de um livro. Aí você vai, não, em 2 meses, o professor disse, em 2 meses vocês têm que ler esse livro. O livro tem 500 páginas. Infelizmente, as pessoas que não sabem disso, né, dizem assim, não, eu vou ler, em 2 meses eu leio. Aí vai ler quando? No último final de semana. Pessoa que se organiza pensa assim, 60 dias, eu vou ler 3 vezes na semana, eu vou ler, aí divide quantos dias tem, eu preciso ler 6 páginas por dia. Ele precisa se preocupar com o final? Não, ele precisa se preocupar cada dia em cumprir a meta do dia. E isso facilita muito. Você não precisa ficar ansioso que tem que ler um livro em 2 meses. Eu preciso ler 5 páginas por dia e li as 5 páginas de hoje, está tudo certo. Eu vou concluir a minha meta. Então, a meta ela tem que ser temporal e ela tem que ser quantificada. Senão a gente não alcança, se desorganiza, deixa para a última hora e não consegue mais. A meta que realmente ajuda a gente a conseguir os objetivos é a meta diária. Essa é a melhor meta e é dela que eu faço uso quando eu tenho alvos importantes na minha vida. É a meta diária. Então, você quer perder, não me lembro lá, 8 quilos em 10 meses? Ok. Então, é perder 200 gramas por semana, é perder 33 gramas por dia durante 6 dias, na semana e 1 de descanso. Você tem que perder 33 gramas, não é fácil perder 33 gramas por dia. Pode se pesar em jejum, acordou, balança lá, 33 gramas, vai dar uma neurose. Aí você só vai alcançar se você tiver compromisso diário com sua mente. Isso aqui é muito comum com o motorista de Uber. Ele quer aumentar R$3.000 a meta dele, o salário dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que ganhar R$750 a mais por semana. São 3.000 por mês, 4 semanas no mês, R$750 a mais por semana. O que ele tem que fazer? Se ele é adventista, trabalha 6 dias, ele tem que ganhar R$125 a mais por dia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar até ganhar mais R$125 do que ele estava ganhando. Todo dia ele fizer isso, no final do mês ele tem os R$3.000 ou não tem? Tem. Ele precisa se preocupar com os R$3.000? Não. O que ele tem que se preocupar? 125 hoje, 125 amanhã. Chegou no final, no último dia do mês, ele está preocupado? Não. É um dia comum como todos os outros. Ele só vai ganhar mais R$125 ali. Ele tem aqueles R$3.000 a mais do que ele deseja. Então, para alcançar metas, é indispensável você fracionar as metas e colocar isso no seu organograma, no seu dia. Seja ela de exercício, seja ela de estudo, seja ela de leitura, é indispensável você fazer isso, para você ter uma vida feliz e organizada.
o poder das primeiras horas. Tudo que é importante, tudo que é indispensável tem que estar na sua agenda primeiro. Você já deve ter ouvido alguém falar que o seu culto deve ser de manhã. Você pode ter à tarde, ao meio-dia, orar, momentos de oração, deve ter. Mas de manhã você não pode abrir mão dele. Por quê? Porque é importante. Porque é como Deus se comunica conosco para nos dar o poder para aquele dia. Hoje eu acordei às 2h30 da manhã, porque eu tinha que vir de São Paulo para cá, eu tinha meu culto para fazer, meu exercício para fazer e tinha que pregar às 7h30 aqui em Arthur Nogueira. E o que é importante, a gente faz primeiro. 2h30 da manhã, eu tinha que dormir ontem, pelo menos para 8 horas. Ainda tem um segredinho básico para a saúde, que antes da meia-noite, aquelas horas valem quase por 2. Então você dorme às 8, você já tem um sono de qualidade muito bom, você pode acordar mais cedo. A maioria deixa para dormir tarde, aí vale 1 hora. Então, quando você coloca as coisas importantes e indispensáveis primeiro, você consegue ter um dia melhor. Outra coisa fundamental é o poder da coletividade, do compartilhamento e da família. Quando você tem uma meta e os seus amigos estão junto com você, sua igreja está junto com você, sua família está junto com você, é muito mais fácil alcançar a meta. O lobo solitário, aquele que vai sozinho, ele vai com muito mais dificuldade. Já faz um tempo que eu não estou na divisão, mas tinha um líder nosso aí que falava que juntos nós vamos mais longe. A frase, quando a gente vai junto, a gente é mais forte, a gente vai mais longe, a gente alcança os objetivos. A gente pode demorar um pouquinho para se organizar, mas quando você tem apoiadores na sua família, no seu quarto, nos seus amigos, os objetivos ficam muito mais fáceis de serem alcançados. Outra coisa muito importante é a meta anual, mensal, eu já falei aqui, da diária, que é a mais importante, mas você tem que ter meta anual, mensal e semanal. Eu, como disse o pastor Evandro aqui, durante a formação de um hábito, é uma coisa para a vida toda. O registro de um hábito bom ou ruim, ele fica guardado na sua mente por toda a vida. Os hábitos, infelizmente, os pecaminosos ficam, e os bons também ficam. Mas Deus perdoa, mas o registro, o hábito fica lá. É igual andar de bicicleta. O hábito, uma vez adquirido, ele é igual andar de bicicleta. Você pode ficar 20 anos sem andar de bicicleta. Você vai subir na bicicleta, você tem aquele hábito, você pode sentir aquilo, mas logo você apruma e vai conseguir andar de bicicleta. É igual dirigir. Você, para começar a dirigir, você precisa de um esforço muito grande. Embreagem, primeira marcha, segunda, acelera demais, deixa o carro morrer. Depois que formou o hábito, você faz isso sem gasto de energia. Você não tem quando você fica 20 anos sem subir numa bicicleta, você não fica tenso igual você ficava antes. Você logo pega. Por quê? Porque o hábito é reativado. Então, nosso cérebro, nós temos uma área aqui, não vou dar os nomes dela, mas aqui na região frontal, a gente tem essa área que ela é responsável por aquilo que Deus falou para Caim e que Paulo está falando ali em 1 Coríntios 9. Você
vai ter esforço e gasto de energia para criar um hábito, que é o que você e eu fizemos quando aprendemos a andar de bicicleta, quando aprendemos a dirigir. Isso demanda esforço. Você não cria hábito sem esforço. Nenhum hábito você cria sem esforço, especialmente os bons. Demanda esforço. Depois que o hábito é automatizado, depois que vira hábito, ele vai para uma área central do nosso cérebro. E aí você faz isso sem gastar esforço. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. Ele quer automatizar as coisas. Todo cérebro humano é assim. Então ele vai para aquela área e a gente faz as coisas automaticamente. Ano passado eu mudei de casa. Uma é na rua de cima e outra numa rua abaixo, mas enfim. 2 vezes eu parei na frente da casa antiga. Eu me dei conta de que eu estava no endereço antigo. Tem que dar a volta. Por quê? Porque o meu cérebro automatizou que ali era a minha casa. Eu saí, nem pensei, parei na frente da casa antiga. O hábito de ir para a nova casa, o novo endereço ainda não estava tão formado. O cérebro, você não fica pensando no seu percurso. Quando você chegou aqui no colégio, você tinha que pensar: vou para o refeitório, eu pego essa aqui minha sala, igual eu hoje para achar a sala do pastor Evandro, vai para ali, para cá. Se eu trabalhasse aqui e sempre falasse com ele, nem pensava mais. Por quê? Já é um hábito, já automatizou. Eu quando a gente muda, a gente precisa estabelecer novos hábitos. Quando eu cheguei na divisão para falar sobre saúde, aquele mesmo líder que eu tinha, que eu já falei dele aqui, ele virou para mim e disse: Rogério, você vai ter dificuldade aqui. Eu falei: por quê, pastor? Ele falou: porque aqui todo mundo viaja muito, não dá para estabelecer rotina, e você não vai conseguir. Todo mundo aqui, todos os departamentais aqui ganham peso, você vai ver que não vai dar. E eu pensei assim comigo: mas gente, como que eu vou falar para as pessoas fazerem uma coisa que eu mesmo não vou conseguir fazer, porque viajo muito? E com certeza ele falou isso para mim, não para me desanimar, mas para me alertar de que eu tomasse cuidado, que eu constatasse que não dava. E aí a gente morava no mesmo condomínio e eu disse: bom, agora a coisa ficou engrossou, vou ter que fazer um esforço adicional para colocar isso como hábito. E eu levantava todos os dias cedo, corria ali no condomínio mesmo. Quando estava em viagem, levava o meu tênis, ia lá e corria onde estava. Corria a 1 grau na chuva, corria no vento, corria com abrigo, com casaco, com tudo. Mas nenhum dia eu deixei de correr. Eu tenho a imagem aqui que uma das coisas que me ajudou muito a me tornar, a tornar isso um hábito, aqui foi quando eu alcancei em 2019 5.000 quilômetros nesse aplicativo aí da Nike. Foram 677 corridas e 5.000 quilômetros. Quando eu preparei e esse aí é o quadradinho do condomínio onde eu corria, e ali era o meu pace. Infelizmente piorou, porque os anos passaram, né? Mas o meu pace médio era 4,51. Hoje, se eu abrir o mesmo aplicativo aqui, e eu comecei a fazer isso. O aplicativo não está muito bom, mas aqui é porque ele está contando errado, está me dando mais do que eu faço mesmo. Aqui está dando 22.000 quilômetros. Mas eu já corri, eu estou em torno de 15.000, ele duplicou aí, não sei por que, algum erro. Mas eu fiz mais de 1.300 corridas, ali eu tinha só 600, eu estou com mais de 1.500 corridas. E por que eu faço isso?
Ah, você, Rogério, está com um problema sério, porque você agora pegou um vício. O sistema de hábito, seja ele bom ou ruim, é o mesmo. É o mesmo sistema. Você escolhe qual hábito que você quer para a sua vida, ou a vida vai escolher, como diz o Zeca Pagodinho, o hábito que você não escolheu. Você escolhe, planeja, ora e se esforça para desenvolver o hábito, ou a vida vai te levar para onde você não quer, mas ela vai te levar. Deus nos abençoa e nos fortalece para a gente alcançar esses objetivos. E por que eu faço isso? Eu comecei a minha trajetória na atividade física com 6 anos de idade. Eu tive bronquite, fiquei internado tomando medicação para respirar, e uma das coisas, eu nasci nos anos 67, né? Minha data de nascimento. Naquela época não tinha nebulizador em casa. Eu tinha falta de ar, minha mãe me pegava, ia para o ponto de ônibus, o ônibus demorava, e eu ali com falta de ar, sem conseguir respirar. Me levava até o hospital, era uma viagem de uns 40 minutos, e eu ia sofrendo ali, e lá põe o oxigênio, o broncodilatador, e ali eu conseguia respirar. Quem já passou falta de ar sabe do que eu estou falando. E aí, uma vez eu fiquei internado, tomando medicação na veia, e o médico falou: você tem que fazer exercício de manhã. Minha mãe me acordava às 6 horas da manhã, me punha para jogar futebol sozinho, chutando a bola na parede. Nada agradável. Disse que eu tinha que fazer natação. E aí, à tarde, eu ia para a natação. Acordava cedo para jogar bola com a parede. Ela não tinha coragem de acordar meu irmão, que era saudável, não tinha problema nenhum. Ficava eu lá chutando bola, correndo sozinho, minha mãe falando: corre mais, vai para lá, minha educadora física. E à tarde eu ia para a natação. Desenvolvi um hábito. Graças a Deus, a enfermidade é o conselho de um bom médico. Quando eu fui para o exército, com 19 anos, eu tinha que fazer atividade física todos os dias, porque lá a gente tinha que fazer isso todos os dias. Nos momentos de maior ansiedade como estudante de medicina e depois como residente, eu percebi que a atividade física potencializava o meu desempenho acadêmico e médico. Eu comecei, nos momentos mais difíceis da minha formação médica, e de muita pressão, muitos doentes, câncer e sofrimento, a atividade física me ajudava a suportar a pressão e ter um bom desempenho acadêmico. E aí eu fazia atividade física. Abandonei há algum tempo e depois, novamente, com 42 anos, como ele falou aqui, por problema na coluna, eu comecei a nadar. E o neurocirurgião disse que eu jamais poderia correr, que é só nadar. Só que depois de 6 anos nadando, eu fiquei muito longe da piscina e precisei correr. E corro até hoje. E a minha coluna, depois que eu perdi 14 quilos, ficou melhor ainda. E apesar de tudo, e hoje, claro, por que eu corri hoje? Porque eu tinha que falar aqui. Eu preciso estar com a mente clara, eu tenho que estar bem disposto, e a atividade física me proporciona isso. E tem uma coisa pior: eu tenho 56 anos. Quando eu não faço atividade física, eu me sinto com 70. E quando eu faço, eu me sinto com 40. Aliás, eu acho que se for correr com a maioria de vocês, eu vou me sentir até na idade de vocês. Porque tem alguns que não vão conseguir me acompanhar. E isso dá muita satisfação, o fato de você ter uma idade e ter um físico com aptidões muito superiores à daquela idade. Me ajuda a manter a minha musculatura funcionante,
os meus ossos mais firmes, e isso realmente coloca o meu corpo numa idade inferior à que eu tenho. E é muito ruim envelhecer, vocês talvez não saibam disso, mas não é bom. Mas é melhor do que morrer jovem, né? E é a melhor opção que nós temos. Então, a última imagem eu acho que não veio. Eu quero fortemente estimular vocês a desenvolver o hábito de fazer atividade física regular. Vocês podem estar pensando assim: você não sabe qual é a vida de um teologano, você tem muita coisa para ler, não dá tempo. Eu posso garantir para vocês que o desempenho acadêmico de vocês melhora se vocês fizerem atividade física regular. Não é inteligente não fazer exercício físico. Não é inteligente. Não é você, até para dormir. Mas aí eu vou. Se você faz 30 minutos de atividade física, o seu sono reparador é melhor. Então, mesmo que você durma 1 hora a menos, mas fez 30 minutos de exercício, é melhor fazer os 30 minutos de exercício. Porque esse sono mais curto vai ser mais reparador do que se você não fizer. E quando a gente não coloca hábitos bons, os ruins vão aparecer, porque nós precisamos de prazer, nós precisamos de reconhecimento, nós precisamos de poder e, acima de tudo, nós precisamos de propósito. Aqui, essas curvas aqui, elas têm a última lição que eu quero que vocês olhem para esse gráfico e não esqueçam dele. Está vendo aquela curva azul ali? Uma curva, o gráfico, todos estão vendo a curva azul? Estão vendo? Nosso cérebro, nós precisamos de prazer. Prazer tanto nos nossos comportamentos quanto naquilo que comemos, tanto naquilo que colocamos dentro do nosso corpo quanto no comportamento. Então aquela linha azul é o gráfico normal de uma pessoa saudável e normal na sua busca por prazer, seja ele com a comida saudável, seja ele com um comportamento saudável. Eu vou dar um exemplo que hoje não aconteceu, ontem antes de dormir aconteceu comigo. Eu tenho 2 mulheres, não sou Jacó tinha 4, né? 2. Eu tenho a minha esposa, a Rita, e tenho a minha filha, a Rebeca. Meu filho está longe agora. Então, quando eu abraço minha esposa e quando eu abraço a minha filha, substâncias de satisfação acontecem no meu cérebro, especialmente quando você está bem com ela, né? E hoje, graças a Deus, estou muito bem com minha esposa e com minha filha. Então, de manhã, quando eu saio para trabalhar, eu abraço ela. Se eu vou pegar a Raposo Tavares, eu vou passar um dia difícil, eu abraço, me dá esses hormônios de satisfação. E eles sobem, como vocês estão vendo ali, e eles têm um platô, e depois vem os problemas, vem as cirurgias, as reclamações do paciente, um monte de coisa, e essa memória e esse efeito daqueles hormônios, eles vão diminuindo e acabam. E aí eu entro quase no piso daquele gráfico, que é o estado de tédio, como os adolescentes gostam dessa palavra, né? Sempre em tédio. Você sente necessidade de alguma coisa nova acontecer. E aí eu já sei. Aí às vezes que eu tenho que ficar até tarde da noite, ali eu fico até meio triste, puxa, às vezes eu tenho que dormir no hospital e digo, não vou ver minha esposa.
não vou ver minha filha, ô vida dura. E durmo no hospital, triste, entediado. E no outro dia tem que trabalhar sem o abraço da esposa e da filha. Normal. Quando eu estou dando exemplos comportamentais, mas eu posso dar de tudo. Uma pessoa que vê pornografia, ela vai ter um estímulo absurdo de neurohormônios que dão prazer. E aí você vai ver aquele gráfico ali. Ela viu a liberação desses neurohormônios, é assim imediata, e a pessoa experimenta um prazer que fora da curva, que ela nunca experimentou antes. Nunca experimentou antes. Vai lá em cima. Só que acontece? Quanto tempo dura? Ao longo do dia, ela vai lá em cima, desce imediatamente, e ela não fica no tédio, ela vai para tristeza, depressão, culpa, arrependimento não, culpa, e aí ela vai lá embaixo. Passa o efeito disso, ela não fica mais no tédio, ela fica abaixo do tédio, ela fica triste. E quanto mais intenso aquela experiência, mais reforço para repetir aquilo. Isso que é triste. Só que o mais triste é que o nosso cérebro, por mais a dopamina é um hormônio para te fazer as coisas, o hormônio da motivação, quando você é empurrado para fazer, ela tem grande quantidade. Só que os hormônios que realmente dão prazer e felicidade, quando eles são despejados nas suas sinapses muito intensamente, o corpo puxa para dentro da célula muitos receptores. Então é como se tivesse muito hormônio para felicidade, que são as chaves, mas tirasse fechadura. Então o seu efeito não vai ser mais igual àquele, ele vai ser menos. E aí você vai sentir necessidade de mais intensidade, de ver alguma coisa mais intensa ou repetir com maior frequência aquilo, mas não vai chegar no pico que teve e vai descer mais baixo. Isso funciona para os vícios, para as drogas, isso funciona até para alguns alimentos. E o triste é a linha vermelha. A linha vermelha significa que se eu, que antes tinha essa alegria ao abraçar minha esposa, minha filha, depois que eu sou submetido à pornografia, por exemplo, e eu abraço minha esposa e minha filha, eu não tenho mais aquele prazer que eu tinha antes. É esse o prazer que eu vou ter com ela agora. Essa curva vermelha. Ela sobe muito pouco e logo abaixo. Muitas pessoas não têm prazer em comer maçã, muitas pessoas não têm mais prazer em comer. Eu digo, depois que você toma um milkshake bem gelado, bem doce, que graça tem a maçã? Que sabor tem, né? O problema dos maus hábitos não é só o dano que ele causa na nossa personalidade, é que ele nos tira o prazer, a alegria de ser pessoas saudáveis, permanentemente, quase que permanentemente felizes, realizadas. Deus, pela graça dele, nos ajuda a substituir os hábitos ruins pelos bons. Se você tem problemas com maus hábitos,
nós temos que pagar o preço que Paulo falou, que Deus falou para Caim. Olha, o seu desejo está contra você, mas cumpre a você dominar. Fazer o que Paulo disse. Ele disse: olha, eu esmurro o meu corpo, eu passo tédio, mas eu não vou pregar para os outros e ser condenado. Eu pago o preço do tédio, eu prefiro pagar o preço do tédio, mas ficar na curva azul. Ali é o meu lugar, ali é o lugar do cristão, desenvolvendo bons hábitos, mantendo-se feliz e não ter inveja de quem está lá sentindo aquelas sensações lindas, dizendo para você: isso aqui é maravilhoso, é ótimo. Ok, agora está ótimo, daqui a 3 minutos você vai ver onde vai estar. Que Deus dê sabedoria, força, organização da agenda de vocês, porque se tem um tempo de construir bons hábitos, é agora. Vocês podem não acreditar em mim, mas depois que vocês casarem, tiverem filhos, assumirem o distrito, as suas responsabilidades, vai ser mais difícil. Se hoje você consegue se convencer de que isso não é possível, mais à frente você vai certificar, não dá. Mas se hoje você desenvolver o hábito, você vai estar forte para enfrentar as coisas depois. Que Deus abençoe, dirija e o Espírito Santo nos ajude a consolidar isso na vida de vocês, porque é uma bênção. Tem sido uma bênção na minha vida e eu desejo muito que faça parte da sua vida, do seu ministério. Amém.